Oi, Luana, tudo bem? Como é que você tá aí? Em São Bento do Una, estou aqui em Garanhuns, está muito frio. Vamos iniciar Aqui nossa, tá tudo bem. Aqui tá tudo bem. Vamos iniciar a aula. é, vamos iniciar nossa aula hoje, né, sobre manejo integrado de pragas e algumas pragas, as principais pragas que acometem aí as lavouras dos agricultores e que a gente vai utilizar de forma integrada nossa aula interdisciplinar, tanto nas turmas que você está lecionando, quanto nas minhas turmas, que vai ser Isso. uma atividade bem legal, né? E você, como agrônoma, pode dar um aporte melhor aí em relação a essa questão de pragas, de doenças. Né? Então, deixa eu te mostrar aqui a aula que um dos meninos já tiveram, que os meninos já tiveram acesso, que a gente fala sobre essas principais pragas. Vou te mostrar aqui, tá? Agora só um minuto. Eita, já estava bem adiantado. Então, os meninos que tiveram acesso foram da eletiva, são tanto de rede como de agro. E aí, a gente estava conversando sobre as principais pragas, que são pulgões, cochonilhas, trips, ácaros, lagartas, besouros, lesmos e caracóis. Ok. E quando a gente vai ler a literatura, né, e a gente vê que, assim, ela só é considerada praga, né? Um inseto ele só é considerado praga quando ele causa algum dano econômico à lavoura. Eu meio que discordo aí, porque a praga, ela acaba que a gente às vezes tem plantas ornamentais em casa, né? Que também morrem. Não é um dano econômico, porque a gente não sobrevive vamos dizer assim, dessas plantas ornamentais, mas é um dano que causa e a gente acaba perdendo É que esse, esse termo que você está usando, Stephanie, é um termo usado no MIP. E o manejo integrado de praga, ele é utilizado na agricultura em grande escala. Então, para o MIP, o inseto só é considerado praga quando ele causa uma injúria quando a gente considera a população desse inseto e o tamanho da injúria que eles causam, né, na lavoura, ela traz um dano econômico. Então, só aí ele é considerado uma praga. Mas quando a gente fala, como você está dando um exemplo, dentro da nossa casa, então, se o inseto ele causa injúria à planta da gente, então ele já é considerado para a gente praga, considerado praga, entende? Mas na agricultura, não, na agricultura o organismo ele só é considerado praga quando causa injúrias e trazem, por conta dessas injúrias, que podem ser diretas ou indiretas, eles trazem um dano econômico. Ah, outra vez eu fui plantar um feijão aqui na minha casa, plantei uns feijão de porco, né? Ganhei umas sementes por aí, numa feira de sementes, aí vim e plantei aqui no quintal. E eu notei, foram 20 sementes apenas. E eu notei que apareceram aqueles grilos. Como é o nome daquele, meu Deus? É grilo mesmo. É Né, grilo ou bicudo, tá falando? Aqueles, não sei, aqueles não sei insetos pretos, certo bem bicudos. que ele É muito comum dar em sementes de milho, feijão. feijão de porco, né? Menino, e era aqui no quintal de casa, eu vi. Não tenho nenhum outro tipo de plantação, mas como eu plantei 20 pés, apareceu um monte e eles acabaram por estragar as folhas das minhas plantas. Mas Sei. o bom é que eu consegui ainda tirar algumas sementes e consegui juntar aí mais ou menos 1 quilo de feijão de porco. E eu, inclusive, já levei, Muito bom. mas foi em casa. Eu lembro sim. Pronto, aí foi aqui, mas foi uma experiência boa, porque eu queria melhorar o solo daqui, do quintal, né? E Mas, por ser uma leguminosa, ele traz a questão do nitrogênio para o solo, né? isso. E aí, porque aqui tem muito entulho, né? Aí eu não consegui tirar tudo, aí pensei em fazer isso. Deu certo, mas eu notei também a presença das pragas, né? E foi É. horrível.
E aí vamos falar agora sobre os pulgões, esse lindo setinho que tá aí, ó. E ele aparece aqui tanto nas fases, vamos dizer assim, jovem, né, Não ninfa. mostrando inseto não, Stephanie. Oi, não é um inseto? Não, não tá mostrando inseto. Não tá aparecendo inseto. Ah, não. Que pena. Não, aqui tá na lista de pragas. Pulgões, cochonilhas, trips, ácaros, lagartas, besouros, lêmures e caracóis. É porque eu acho que deve estar atrasando, então. Porque aqui eu já. Entendi, mas não tem problema, vai É. falando. Então, ele causa alguns danos, né, nas plantações. Ele, como é um inseto fitófago, né? Fala um pouco sobre esse inseto, por favor, Luana. Então, o pulgão, ele é um inseto fitófago, que o que é o inseto fitófago? Ele se alimenta, né, da planta, ele se alimenta da seiva da planta e também, e assim, ele ataca e ele também, ele, quando ataca, certo? Quando ele causa essa injúria, ele abre, certo? Realmente o que a gente chama de uma porta de entrada, para a entrada de fungos e de bactérias que podem vir a causar doenças. Então, além dele causar ser um inseto praga, ele também age dessa forma, age abrindo espaço para a entrada de doenças. Entendi. E ele. Além de injetar além de injetar na planta certas toxinas, Uhum. certo? Que no caso é a fumagina, que A fuma- também é isso, é a isso, fumagina que é meio adocicada, que ela atrai formigas, né? isso, exatamente. Existe outro inseto também que faz isso, se eu não me engano, é o ácaro. Eu acho que é o ácaro, que ele também produz fumagina ou não? Isso, existe, na verdade, mais espécies também que podem causar essa fumagina e que, como você está falando, atrai, certo, as formigas. Uhum, Existe mais exemplos. entendi. Aqui no exemplo que eu estou mostrando para os meninos, alguns danos que causam esses pulgões a plantas de tomate, que seria o encarquilhamento, amarelecimento das folhas, né? E Uhum. eu acredito que seja justamente por ele ser fitófago e sugar Isso, a seiva, que causa isso. Aí, às vezes, a gente pode pensar que é falta de irrigação, né? Que está isso, causando esse encarquilhamento. O que é que. exatamente. Agora, isso é bem interessante também, que tem, eu vou dar um exemplo com os couves, porque a gente tem muito problema de pulgão em implantação de couve, causando esse encarquilhamento, inclusive. E agora, um dos primeiros indícios que, que a gente tem que perceber o pulgão na lavoura de couve, uma das primeiras coisas a se fazer antes de entrar com outro tipo de controle é ajustar a irrigação, que seria é, só a questão de manejo. Então, só com o manejo, sem entrar com outra estratégia de controle, você pode combater o pulgão. Só ajustando o manejo da irrigação, por exemplo, um manejo adequado da irrigação vai estar combatendo esses insetos. Entendi, que legal, né? Então a gente vê aí que às vezes a gente pensa que é aquele problema, né, da praga, mas aí é um problema, inclusive, que a gente não observa a exigência da planta em relação à exigência hídrica, né? Isso, Aqui os exatamente. tiveram acesso a um videozinho que fala sobre a fumagina, e eu posso passar para você depois o material, porque aí você também utiliza para o pessoal. Eu não vou passar agora o vídeo, porque senão nossa aula vai ficar muito comprida, embora o vídeo seja curto, mas que fala sobre essa questão da fumagina ser um atrativo para formigas. E agora está aparecendo aqui o ciclo de vida desses pulgões. Que a gente tem ninfa jovem, ninfa velha, o pulgão adulto sem asas, né? E também tem o pulgão adulto com asas, que diz assim, pulgão alado.
né? Ele tem esse polimorfismo, que chama, né? Exatamente. E a gente tem que pensar também, Stephanie, que existe centenas de espécies. Então, a gente está falando aqui de exemplo, como ele modifica, como tem várias fases durante a vida, e além disso, existem centenas de espécies. Então, é uma diversidade muito grande. Entendi. Aqui eu trouxe uns exemplos de alguns patógenos, né, que o pulgão ele traz, né, ele acaba causando, ele sendo um vetor de algum patógeno, como é o exemplo aqui do citrus tristeza vírus, que é o CTV, conhecido como a tristeza dos citros. E aí acometem, por exemplo, o pé de laranja, né, dessas plantas que são citros. Tem outros como esse potato liver fruit virus, que é em inglês, não sei dizer. PLRV, que é uma virose que ocorre As, as doenças causadas por vírus são todas, assim, são siglas do nome do vírus em inglês. de Então, assim, é um padrão, né? padrão, né? Então, aqui a gente mostra algumas imagens do que causa, né, em algumas dessas plantas, inclusive a coloração, a questão visual dos frutos, de alguns frutos, né? Por exemplo, na laranja fica meio como se ela tivesse rajado de verde, de amarelo, e isso para comercializar não é tão legal, né? Mas perde valor, né? Perde valor econômico. Isso é bem interessante também a gente comentar o seguinte, que quando a gente fala de insetos pragas, esses insetos eles podem trazer dois tipos de injúria, Stephanie. Pode ser uma injúria direta e uma injúria indireta. O que são elas? Quando a injúria é direta, é exatamente essa que você deu o exemplo. E a injúria vem no próprio fruto que é comercializado, como no caso da laranja que você falou. Então, se a injúria vem no fruto, é uma injúria direta, porque está ali no fruto que é ele, que vai ser comercializado. Injúria direta. A injúria indireta seria uma injúria na folha. Eu não vou comercializar a folha, certo? Então, não é uma injúria direta. Mas, por a injúria estar ali, por exemplo, a planta vai deixar de fazer, vai diminuir a área fotossintética, consequentemente diminuir sua produção, entende? Carboidrato Então, serve para, inclusive, a produção de frutos, né? exatamente. Ou seja, tanto a injúria direta como a indireta, elas podem, né, ter um retorno na questão econômica, né? Pode trazer malefícios. E aí a praga, o inseto é considerado praga, como você bem falou. Que bom. Que bom que a gente está trocando essa ideia, né? Então, aqui fala sobre alguns manejos nesse slide. Uma estratégia de manejo, né? Que seria de duas formas, que seria tanto como uma estratégia de aplicação de inseticidas, como também através de inimigos naturais, né? E a gente tem aqui larvas de mosca da família Syrphidae, que é uma díptera, Syrphidae. Esses insetos que atuam inserindo o aparelho bucal no corpo dos pulgões e dele extrai os nutrientes. Então, o besouro. tem o besouro, né? Tem aqui, ó, o coleóptera, né? O coccinellide, que eles comem até 50 pulgões por dia. Então Olha que beleza. é uma beleza, né? Já vai acabando aí com esses pulgões todos. E aí então, joaninhas. As joaninhas isso, amigas. as famosas joaninhas. E aproveitando esse slide, que você trouxe muito bem essa informação, vejam nessa figura, pessoal, a diversidade que tem aí. Vários inimigos pragas. Então, no manejo integrado de pragas, a gente fala de várias estratégias. Estratégias diferentes de se combater as pragas. Podem ser elas de maneira física,
de maneira biológica, com inimigos, pragas, ou pode ser com, por exemplo, o produto químico. Então, no manejo integrado de pragas, o produto químico é sempre a última opção, justamente para tentar conservar essa diversidade, porque é essa diversidade de insetos que vai combater, né, a praga naturalmente. Se a gente chega e, no primeiro momento, já aplica agrotóxicos, a gente vai diminuir essa diversidade, consequentemente, no futuro, ou nem tão no futuro assim, a gente vai ter mais problemas com pragas. Verdade. E assim, a gente tem que lembrar que quem vai estar consumindo esse alimento no final de tudo somos nós, né? Se for uma fruta Exatamente. ou uma hortaliça, eu tinha visto uma reportagem hoje sobre a produção de soja. Não é nossa realidade porque a gente não produz esse tipo de commodity aqui na nossa região, mas a gente consome muito. Por quê? Nossos animais consomem muito, né? Então acaba que a gente consome óleo de soja, a gente consome outros, né, derivados aí, que seriam os A subprodutos, proteína, né? A né, proteína. a soja em Tem o si. pessoal que não consome carne, faz essa substituição da soja, né? Quer dizer, da carne pela soja. E aí eles estavam dizendo assim que fazendo um controle adequado, né, de percevejo na plantação de soja, e que eles aplicavam 4 vezes o inseticida para poder, durante o ciclo de vida dessa soja, e que esse número de 4 vezes é menor do que a média nacional. Ou seja, os outros agricultores eles estão utilizando mais do que 4 Ainda aplicações mais. de inseticidas para poder conseguir obter aquele grão de soja. Ou seja, aquilo ali foi filmado. E aqueles que não foram filmados e que a gente não sabe, né? Exatamente. E aí É um ele problema muito grande. é um problema grave mesmo. Então, E se a gente for ver as culturas, uma das culturas que mais recebem agrotóxicos é justamente a tomate, que está muito presente na nossa dieta. uhum, E também é verdade, infelizmente, que se você for olhar para a realidade, Stephanie, existe na aplicação de produtos, os agrotóxicos, períodos de carência. Então, dependendo do tipo de agrotóxico, vai ter um período de carência para ele ser aplicado e para a colheita poder ser realizada. uhum. Mas, especificamente no tomate, eu já tive contato com agricultores que disseram assim, ó, a gente aplicou, foram sinceros e falaram a verdade, a gente aplicou o agrotóxico ontem à tarde para manter a tomate bem para a gente colher hoje. Então, Vistosa. ou seja, esse tomate ele vai chegar na mesa, certo? Provavelmente do consumidor ainda dentro do período de carência. Isso é muito comum, infelizmente, e é muito perigoso. Foi como eu mostrei aqui a imagem do tomateiro do pulgão que ele acomete aqui, que ele causa esses danos aqui na tomate. Eu tinha visto outro tipo de controle de alguns insetos em plantação de tomate, que era com iluminação artificial. E isso Sim, estava dando resultado. É, Só que tem uma vertente muito ruim aí, porque você, de um lado, está não utilizando o agrotóxico, mas você está utilizando uma fonte de energia, que seria a energia elétrica. Né? Talvez, não sei, exatamente. talvez E, e econômica não seria tão viável. E talvez até pelo meio ambiente, porque a gente ainda não tem fontes de energia, como eu vi ontem a palestra lá como é o nome dele? De Emerson. E ele fala bem, né, sobre essa questão de energia. E a gente não tem ainda essa disseminação de energia. exato. E às vezes essa estratégia ela é usada integrando, sabe, Stephanie? Por exemplo, você usa essa fonte luminosa para atrair os insetos para aquele local e usa o agrotóxico naquele local. Então, por que as pessoas fazem essa estratégia? Porque você está concentrando os insetos em um ambiente, então você vai usar menos agrotóxicos, consequentemente, por exemplo,
desse ponto de vista do manejo integrado, vai estar diminuindo a área coberta por água, vai diminuir a questão econômica, também é um jeito de diminuir o impacto ambiental. Entendi. Então é integrado mesmo, né? Aí, são estratégias. Sim. E aí a gente vamos mudar agora de praga, vamos falar agora um pouco sobre cochonilha. Não sei se você está conseguindo ver aí a cochonilha. Não estou não. Tá, não? Mas tudo bem, vamos lá, a gente vai comentando. Tem umas imagens aqui que mostra, né, a cochonilha bem de perto, mostra a diaspidide, que é a hemíptera, né, e também mostra que foi, acho que descoberta em 1937, e tem aqui a cochonilha, a Coccus espiridium, e a hemíptera coccidi. E a gente vê que tem, a gente chama também a cochonilha, tem uma imagem aqui da palma, né, forrageira, que mostra a cochonilha do carmim, que ela está acometida aqui por essa cochonilha, que tem um corpo mais mole, né, tem uma estrutura mais maleável, e tem outra cochonilha, também outra fotografia que mostra a cochonilha de escama, que ela é diferente, né, dessa outra cochonilha. Então, assim, tem vários tipos de cochonilha, né? Assim, mano. Tem vários tipos, tem vários tipos e assim, a gente teve nossa área de palma aqui no Nordeste praticamente dizimada, né, pela cochonilha, que inclusive chegou aqui de uma maneira bem interessante, né? Era uma pesquisa do IPA e acabou com o corante, o carmim, e acabou trazendo essa praga, para andar com os cochonilhas do carmim, né? Mas, assim, as cochonilhas, elas são relativamente difíceis, certo? Dependendo do tipo, difíceis de serem combatidas, mas elas também têm vários inimigos pragas, inclusive a joaninha, que você já mostrou aqui, falando do pulgão, não é isso? Isso, a gente falou sobre também. Que ela é amiga das nossas lavouras. Isso, exatamente. Ela é muito amiga das nossas lavouras. Ela tem essa questão também, né, que ela é também fitófaga, né? É um inseto fitófago. E ela causa aí o amarelecimento das folhas, desfolhamento, redução do vigor da planta, depreciação do fruto, no caso, né? E consequentemente, a redução dessa produtividade. E aí ela secreta, né, também a danada da fumagina, né? E acaba que eu tenho uma imagem aqui, Luana, mostrando em cima também de uma laranja, né, foi o exemplo que eu peguei, que mostra aquela parte escura, né? Já peguei muita fruta assim na feira. É muito comum na feira, inclusive. Que ela fica toda como se fosse preta por cima. Acaba que a gente não quer comprar aquele fruto, né? Exato. Ele fica feio, né? Tanto no fruto como na planta, né? Enfim, e tem aí a cochonilha do carmim, que é essa que foi trazida aqui para o Brasil, na verdade, para ser utilizada como um corante natural, né? E inclusive, muitas indústrias utilizam para a produção de geleias, para a produção de outras coisas, biscoito, enfim, são utilizadas aí essas cochonilhas e acabou que elas foram propagadas aí, né? E, deixa eu dizer aqui, essa imagem, ela mostra a cochonilha, uma pessoa que toca nela, ela fica avermelhado o dedo, né, dessa pessoa, e é por conta justamente desse produto que tem cor carmim, por isso que a gente chama também de cochonilha do carmim. Isso. Ô, Stephanie, a gente também tem muito problema com cochonilha, porque a cochonilha é um inseto que não tolera temperaturas frias e adora calor. Então, na nossa região, ela se deu o bem. calor é abundante, ela se deu super bem. Deixa eu te dizer aqui, aí na imagem está dizendo assim,
que a gente tem, a cochonilha tem alguns inimigos naturais, né? Que são os predadores, como você falou, a Sim, joaninha, né? O isopídeo e alguns certo. parasitóides como microhimenópteros e fungos entomopatogênicos, né? Que podem ser também estar colocando ali outra metodologia, Esses, outra estratégia para o isso, controle, né? exatamente. O controle biológico, então, ele pode utilizar, certo, esses fungos entomopatogênicos. Quem são esses fungos? Esses fungos, eles vão entrar literalmente, né, no inseto, na cochonilha, vão é, se multiplicar e vão trazer a morte do inseto, certo? Então, o controle biológico pode ser feito justamente com esses fungos, espécies desses fungos entomopatogênicos. Entendi. Tem vários tipos de cochonilha, né? Cochonilha sem carapaça, ortísia praelonga, tem alguns nomes que eu não sei dizer não. Cochonilha verde, que é o Coccus viridis, cochonilha marrom, cochonilha de carapaça, Tem cochonilha para dar e vender. para dar e vender. Tem várias. Muitos tipos. Escova-farinha, enfim, cabeça de prego, tem várias e várias, né? Como é que se faz o controle da cochonilha, eliminar as partes infestadas da planta? A gente pode fazer o controle físico também, né? É, deixa eu te Sim. perguntar uma coisa, Luana. Tu acha que seria viável fazer um controle físico de cochonilha, dependendo da infestação? Sim, sabe por quê, Stephanie? A cochonilha não é um inseto que ele tem uma locomoção muito grande, entende? Ele é um inseto que ele é meio paradinho, né? Ele é Então, se pode fazer o controle físico. Agora, dependendo do inseto, da biologia desses insetos praga que a gente está falando, o controle físico ele se torna mais difícil, entende? Mas, de obra, né? exatamente, e às vezes não é efetivo realmente, pelo tipo de inseto. Mas, por exemplo, tem cochonilha em palma, em só um canto, por exemplo, da lavoura. Então, apenas a questão de isolar essa área, de realmente erradicar essas plantas infectadas, vai manter o resto da área, vai ficar com menos problemas com esse tipo de praga. É um jeito de diminuir, né? Diminuir a injúria. O problema aí eu acho que também seria, talvez, a questão da formiga que chega lá, né? E Exato, é exato. pegar ali, por exemplo, e criar o fungo, né? Algum fungo, né? O controle também é feito através como é? De fungicida, né? Justamente Sim, sim, pode ser. porque, assim, ela não é um Mas fungo. Muita gente pensa que a cochonilha é um fungo, né? E ela não é um fungo. pelo aspecto que fica, né? Muita gente É, confunde. Mas você trouxe essas questões, me fez lembrar, você falou da questão tem a questão das formigas, elas podem estar ali levando, é, acabando sendo vetores, né? ela, Vamos dizer. Mas existe outro problema também, além das formigas. Porque, professora, escutando a senhora falar assim, parece que fosse fácil. Por que não é tão fácil assim? Porque, não, primeiro, não há só um local, não é tão pontual assim, são vários, e existe a entrada de homens e de outros animais nessas áreas, certo? E, como a formiga, ele sai levando essa cochonilha para outros locais. É um inseto que não tem uma facilidade de locomoção, mas ele é literalmente levado, né, por outros animais. Então, por isso que ele acaba acontecendo a infestação, se propagando, obrigada, pela lavoura. Por isso não é tão fácil assim. entendi. Então vamos deixar um pouquinho da cochonilha para o lado e agora vamos falar sobre tripes, que eu odeio tripes. Porque o seu diretriz. Porque já apareceu muito no meu cabelo quando eu vou passando aí em algumas plantas, lá na escola mesmo, a gente estava fazendo um controle, fazendo umas ai meu Deus, iscas para
ver a quantidade de inseto, e ver que inseto estava ali naquele abacateiro que tem ali no meio da escola, ou ainda naquele ficus. Quais os insetos que vocês encontraram lá, Nós Stephanie? encontramos mosca, né? Mosca das frutas, muito comum. Mosquinhas. Encontramos Branca, né? tripes, encontramos mosca branca também. É. E encontramos formiga, né? E pronto, foi isso. Trips. O trips me dá uma agonia porque ele é pequenininho e ele fica andando na pessoa. Então é isso que me dá uma agonia. E ele tem E vários, assim, tem muito. um problema muito grande também do TRIPS é a questão de levar, de ser um vetor, né? Ser um vetor, né? Também, Ele é um é, vetor. Então, ele está dizendo aqui, são de difícil constatação nas lavouras recém-plantadas, mas podem facilmente ser encontrados nas inflorescências de tomateiro, que é um dos exemplos. E tem aqui, eles também são, a maioria, fitófagos, né? Então, eles também sugam a seiva da planta. exato. E aí é da mesma forma que a gente já comentou. Quando ele vai sugar essa seiva, ele vai estar passando ali fungos e bactérias que Isso. vão causar futuramente as doenças. E aí ele diz assim que ele suga a seiva tanto de flores, folhas e frutos. Então, é um inseto completo, né? Ele pega em todas as partes, o infeliz. Aí eu trouxe uma imagem que fala aqui do tipo de aparelho bucal de alguns insetos. Tem até um exemplo de hemípteros hematófagos, que são hematófagos, são aqueles insetos, né? Ou inclusive animais, como a gente tem aí o morcego, que ele tem o hematófago e o que só consome frutas. Hematófago é aquele que vai sugar o sangue, né? Hema quer dizer de hemácias e tófagos que ele vai sugar, né? É um inseto sugador, enfim. E aí tem esses insetos. Alguns insetos que são pragas, eles são hematófagos. Não é o caso da trips, né? A trips é um fitófago, mas ele vai sugar o sangue de fruta, de plantas, na verdade, não de pessoas. A seiva. A seiva, que é o sangue, Sim. né? Vamos dizer assim, é o sangue. O sangue da planta é a seiva, certo? E aí ele tem aqui esse aparelho, né? Sugador, esse hemíptero fitófago, que ele é bem comprido e ele vai conseguir aí estar sugando essa seiva, tá? Exatamente. Quando a gente fala do aparelho bucal dos insetos, ele ou é um aparelho sugador, como você está falando, que vai sugar essa seiva elaborada, né, que é rica em açúcares, que veio lá do processo de fotossíntese, exatamente, os nutrientes, ou é um aparelho bucal mastigador, né, que vai realmente causar aquelas injúrias, ele vai se alimentar do próprio tecido da Ele planta. tem aquelas quelíceras, né? Esse mastigador que a gente chama Isso, de quelíceras, né? Que isso, parecem exato. os alicates, né? Assim. Isso. Como essa uva, né? Que dá para ver direitinho. Então, aí ele causa ataque direto nos frutos e pode impedir o desenvolvimento, né? Bem como a picada em si, ela também pode ser uma vetora e facilitar a entrada de alguns patogênicos, tanto também transmissores de doenças, né? Viroses, como é o exemplo, vira-cabeça do tomateiro, ou senão aqui na manga, a gente vê algumas imagens que acaba causando problema na manga, ou se não em plantas de bananeiras. A gente vê aqui essas imagens que são resultado do ataque de trips, certo? E também, Me fala aí que eu não estou vendo a imagem. tu tem aqui os danos diretos que tu falasse, né, em relação às folhas e frutos, na verdade, e frutos, né, aqueles que a gente geralmente consome. Depende da parte que vai ser comercializada. Por exemplo, se você vai comercializar folhas para fazer chá. Então, se um inseto fazer injúria na folha, que é o seu produto de valor comercial, então ele causa uma injúria primária, certo? Uma injúria direta. Então, ele causa, se for no caso, aqui a gente tem uma imagem que mostra uma alface sendo acometida, né, pela trips. E aí ela causa essa nervura
né, na planta, fica feio. Quem é que vai consumir, comer um alimento desse, um alface? A pessoa já quer ser fitness, aí quando vai ser fitness, vai comer o alface, aí chega a alface cheia de nervura. Exatamente. Quer dizer, eu penso Então, no nutriente, eu vou comendo, vou comendo, vou comendo. Se não for uma doença, né? Mas aí a gente... Mas aí, essa questão, pronto, esse exemplo que você trouxe na alface, a alface, ela, né, a folha é o produto, então seria uma injúria primária. Isso, entendi. Tem aqui a fotografia também do tomate ele todo coloridinho aqui, né? E mostra aqui também o ciclo de vida da trips, que ele tem aqui, ele é, ele se reproduz através, né, do gameta feminino e masculino, então é através do cruzamento, né? Ele, no caso, a fêmea põe os ovos e aí, essa trips tem duas fases. Uma parte do ciclo da vida delas, ela acontece ali na planta e outra parte acontece no solo. Ou seja, ela é difícil de controlar porque ela tanto está na planta como a fase da vida dela também está lá no solo, né? Assim, Isso, e seria o caso de fazer realmente um controle tanto lá no solo como fazer um controle integrado ali na planta, integrar as duas coisas, né? exatamente. Só um tipo de controle não vai trazer resultado, porque se você, eu aplico agrotóxico no solo, né? Falando da questão de aplicar produto químico. Eu aplico no solo, mas se eu não aplico também na planta, como você está falando, de forma integrada, não vai gerar resultados. Da mesma forma, o contrário, né? Aplicar só na planta e não aplicar no solo. Sim. Porque ali no solo vai ter insetos em outros ciclos de vida, mas que vão poder manter a praga viva na lavoura. É. Que aí os ovos vão estar sendo produzidos ali na planta, mas a fase dele pré-pulpa e pulpa é lá no solo. Então eu preciso fazer esse controle aí dessas fases desses insetos. E aí está falando também que podemos fazer o controle através de barreiras, né? Barreiras vegetais em torno do plantio, né? No caso, se for É, quando, quando a gente fala, assim, são muitos manejos. Mas aí esse que você está falando, por exemplo, de barreiras vegetais, se você for olhar, ele sempre vai primar pela questão vai estar, além de colocar essa barreira vegetal, vai estar também aumentando a diversidade, concorda, do ambiente. Então, quando a gente sempre que falar em aumentar a diversidade, a gente vai estar aumentando o número de insetos inimigos dessas pragas, vai tornar esses ambientes mais equilibrados, o que vai tornar o ambiente menos propício para essas pragas. Entendi. E também tem o controle biológico, que aqui, no exemplo, eu trouxe um percevejo, né, que ele é predador, que chama o Stratiola... Eita, agora o nome, minha filha, o nome é complicado. Stratiolaelaps. Se concentra no percevejo, ninguém quer saber o documento dele, né? Pronto, mas é porque existem inúmeros percevejos, né? E aí, se eu É pego um verdade. percevejo que ele é uma praga, aí lascou. Porque eu já vou pegar um percevejo e multiplicar ele. Eu preciso saber qual é, de fato, Quem é ele? percevejo Exatamente. é, específico, né? Aquela espécie que vai fazer esse Quem, controle quem são os amigos e quem são os inimigos, né? dos inimigos. Tem o percevejo predador, que ele fica na parte aérea da planta, né? E se alimenta dos estômagos linfais. E também o ácaro predador, que é esse que eu queria dizer, que ele fica no solo, que é o Stratiolapius nananã, que se alimenta dos dois estágios de desenvolvimento da tríplice e fica no solo ali e come aí a pré-pulpa e pulpa. E a integração desses dois predadores é bastante satisfatória, já que atua, né, nos diferentes momentos do ciclo de vida da tríplice. Então, Exatamente. aqui está mostrando a imagem, né, tanto do ácaro no solo, como também aqui do, do percevejo na parte aérea, se alimentando dessa tríplice ainda na fase depois que ela sai de
de ovo, ela vai para a ninfa, né? Isso. Enfim. E aí... Mas então, desculpa, para ter esses dois predadores, a gente tem, como a gente já falou, e reenfatizando, tem que ter um agroecossistema mais diverso. Se você tiver uma lavoura de tomate, uma monocultura de tomate, provavelmente a gente não vai ter esses inimigos pragas, né? A gente vai ter a praga em grande abundância, a praga em uma densidade populacional muito grande. Por quê? Porque a gente não tem diversidade no agroecossistema. Então, a gente tem que sempre bater nessa tecla. Parece uma coisa enfadonha, mas, assim, apesar de parecer, nossa, é tão sabido já, é isso que tem que se fazer, mas não se faz na maioria das propriedades. Né? Da facilidade, né, Luana? O pessoal não quer, assim, vamos dizer assim, não quer ter trabalho de estar pesquisando, de estar estudando, né? E acaba que quem é o maior prejudicado somos nós mesmos. Né? A gente, às vezes, está procurando outras alternativas, já que o mercado lançou, essas grandes empresas, essas multinacionais lançaram esses venenos, né? Exatamente. Que estão aí dizimando esses insetos. É verdade. E outra coisa, Stephanie, o brasileiro vive num dos países que a população mais consome agrotóxicos. Então, são litros, infelizmente, de agrotóxicos que a gente consome no final, quando a gente contabiliza durante todo o ano, né? O que saiu foi em 2017, que nós brasileiros consumimos aproximadamente 7 litros, né? Foi em 2017. Olha isso, é muita coisa, muita 7 coisa. litros por Ou ano seja, de agrotóxicos, cada um de nós. Gente, em 3 anos esse número com certeza já aumentou. E frente a essa realidade, a gente tem um governo que abre a torneira, né? Abre uma expressão que está sendo muito falado de abrir a porteira e deixar o gado passar, não é isso? Então, ele tem tido medidas que está favorecendo a questão do uso de agrotóxicos. Então, isso é triste, isso é muito triste, porque a gente já tem um problema muito grande, como a professora trouxe aí, em 2017, 7 litros. Imagina esse número hoje, né, 3 anos depois, e mesmo assim o governo abre a porteira e incentiva, abrindo a possibilidade, inclusive, de certos princípios ativos que são proibidos no mundo inteiro, em outros países. Aqui no Brasil, infelizmente, permitido o uso. Isso. Enfim. Exatamente. São águas que a gente tem que falar posteriormente em outros momentos, porque senão a gente vai debater bastante sobre isso. Inclusive, eu tenho uma indicação de filme, que inclusive vou passar para os meninos posteriormente, que é o filme, que é um documentário produzido por várias entidades que trabalham em conjunto, que é O Veneno Está à Mesa. Então, tem o 1 e o 2. Quem quiser assistir, O Veneno Está à Mesa, ele é muito legal, que eu vou até propor para os meninos uma atividade sobre... O Veneno Está à Mesa, 1 e 2, né? Isso eu já assisti, é bem interessante. Duração mais de 50 minutos cada um. E lá tem o dado, inclusive, de consumo de agrotóxico, que na época era de 5 litros. E esse documentário, ele para mim era de 2015. Não, antes de 2015, acho que era 2012, por aí. E aí o consumo era de 5 litros. E saiu em 2017 essa outra matéria falando sobre esse consumo ter aumentado. E hoje, com certeza, deve estar bem maior, né? É uma triste realidade. Disso, né? Ô Luana, nossa aula agora, ela está bem extensa. Talvez eu acho que a gente poderia gravar a próxima aula, né, sobre ácaros e sobre, vou mostrar aqui, sobre ácaros e sobre outros insetos como a lagarta, né, e o besouro,
né? Em outra aula, o que é que você acha? Pra não Eu ficar acho, eu fico super feliz. Para não ficar muito denso, né? longo e dá para ser, Sim. tipo, 2 aulas, né? Exato, eu fico de verdade lisonjeada, fica muito bom, porque integra, né, a visão de duas pessoas, sempre Enriquece, fica né? bem mais completo, enriquece, com certeza. Eu Enriquece. aceito o convite. A gente logo, a semana que vem, então, a gente tá por aqui. Pronto. Então a gente finaliza essa aula aqui, né? E na próxima semana a gente coloca mais uma aula integrada aí com novidades, né? Beleza, bom final de semana, pessoal. Final de semana.